Eita, meus amados, boa noite, boa tarde ou bom dia, não sei a hora que você vai ver. Esse que vos fala, Pastor Josivaldo. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre um assunto dos últimos tempos que Deus tem colocado no meu coração. Nós vamos falar um pouquinho de apostasia. Nós estamos na segunda, na segunda parte do nosso estudo de apostasia dos últimos tempos, né? Tá chegando aqui mensagem para mim, eu vou ter que desligar um pouquinho aqui. Eu vou desligar aqui para mim não receber mais. Pronto, já desliguei, mas nós vamos continuar com o nosso estudo sobre apostasia. Nós estamos no estudo de escatologia e nós estamos aqui falando um pouquinho sobre a apostasia dos últimos tempos, desvio doutrinário, desvio da fé, falsos profetas, heresias. Nós vamos falar muita coisa aqui, mas no momento nós estamos nos abstendo nos sinais que antecedem a volta de Cristo, e esse sinal se fala apostasia. Então nós vamos falar um pouquinho mais profundo. Vamos entrar aqui. Naquele vídeo anterior, na primeira parte, você viu ali uma introdução ali, você viu ali uma palavra que Deus usou, e agora nós vamos entrar mesmo no estudo daquilo que nós queremos falar, que nós queremos trazer aqui para você nessa noite. Amém? Vamos orar a Deus, pedir para que Deus venha direcionar. Senhor nosso Deus, soberano Pai, lava-nos com teu sangue, perdoa nossos pecados, nossas transgressões, as nossas falhas. Queremos ser dependentes do teu Santo Espírito. Fala conosco, ministre em nossos corações, Senhor. Nos leve em toda a verdade. Que todo espírito, meu Pai, contrário à pregação da Tua Palavra, seja destruído, neutralizado e cancelado. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode ver aí no nosso gráfico aí a insensibilidade, a apostasia, o esfriamento dos últimos dias. Então, queridos, hoje nós podemos ver que as heresias, os falsos profetas, os falsos mestres, eles estão desde que a humanidade existiu. Tem vídeos meus aí falando sobre isso, né? Que a primeira heresia pregada foi no Éden, né? A primeira doutrina de demônio foi pregada no Éden. A primeira religião, a primeira palavra contrária à Bíblia, a Deus, ela está no Éden. Então você já vê que desde o Éden, já o falso profeta, que se chama Lúcifer e Satanás, está ligado à mentira, está ligado ao engano. Então você vê que desde o começo do mundo você tem doutrina contrária à palavra de Deus. Então vamos lá ver. Desculpa, significa a ação de renegar algo normalmente relacionado com a renúncia de uma religião ou da fé religiosa. Consiste na condição do afastamento total e definitivo de alguma coisa, como uma doutrina, ideologia e etc., sem permissão ou autorização de terceiros. Então nós temos aqui algumas definições aqui de apostasia, né? O seu conceito, Então nós temos aqui também, ó, o que leva a pessoa à apostasia, o que é a grande apostasia, qual é o sinônimo de apostasia, o que significa na Bíblia a palavra apostasia, né? Vamos ver aqui o que significa na Bíblia: renunciar aos votos religiosos que se fizeram. Ou seja, a apostasia não é uma pessoa que caiu na fé, não é uma pessoa que se desviou. É uma pessoa que já conheceu a palavra, já conheceu a verdade e abandonou, e apostatou, ela renunciou àquilo, né? E a a grande apostasia é aquela que não só a pessoa renuncia, mas agora ela vai falar contra.
ela vai desfazer aquilo que ela aprendeu, ela vai pregar contra, ela vai descaracterizar. É que nem os fariseus com Jesus Cristo, né? Jesus estava pregando uma coisa e eles diziam outra. E na verdade eles não estavam resistindo às palavras de Jesus, eles estavam resistindo ao próprio Espírito Santo. O Espírito Santo estava convencendo as pessoas do pecado, do juízo, da condenação e da doutrina. E os fariseus estavam pregando contra o ensino do Espírito Santo, contra a obra do Espírito Santo. Não só atribuindo a demônios a obra do Espírito Santo de cura, de milagre, de libertação, de transformação nas pessoas. E eu ainda digo isso, que os próprios fariseus, muitos foram convencidos que Jesus era o Messias, mas por medo de perder o prestígio, por medo de perder o povo, por medo de perder de seus pecados serem expostos, eles decidiram não ouvir, decidiram matar Jesus. Então eles foram convencidos Por isso que Jesus fala que toda blasfêmia lhe será perdoada contra o Pai e contra o Filho. Só não lhe será perdoada a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E por quê, pastor? Porque é o próprio Espírito Santo que vai testificar no coração daquela pessoa as obras de Deus. É o próprio Espírito Santo que convence do pecado, que convence do juízo, que convence da condenação, que testifica com o nosso espírito algo da parte de Deus. Então Nicodemo, no capítulo 3, vai de noite ter com Jesus e diz: Senhor, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estivesse com ele. Então, ali o próprio testemunho de Nicodemo depõe contra os fariseus. Então eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, contra a obra do Espírito Santo. E o que está acontecendo no versículo que nós lemos aqui de Paulo, quando fala na obra que fala dos últimos tempos, que fala de 2 Tessalonicenses 2:3, que sinais há da tua vinda? O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Tessalônica, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2:3, ele vai dizer: ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, esse é o texto que eu quero que vocês peguem aí de 2 Timóteo, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui, 2 Tessalonicenses. Vamos lá. 2 Tessalonicenses. É o 2, é o 3, né? Aqui, ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo, ele está dando sinal para a igreja da volta de Cristo, dizendo assim: não vai acontecer a volta de Cristo sem que primeiro venha a apostasia e seja manifestado o homem da iniquidade. Então esse é um sinal para a igreja espiritual. O sinal para Israel está em Mateus capítulo 24, está lá em Lucas, está lá no Marcos, que são os sinais do princípio das dores na perspectiva da volta de Cristo para Israel, para que Jesus estabeleça o reinado milenar na terra. Então veja bem, os sinais lá são de que se levantaria muitos falsos profetas, nação contra nação, reino contra reino, peste e fome. Agora o sinal para a igreja, para o corpo de Cristo, Paulo vai dar em 2 Tessalonicenses 2:3, ninguém vos engane, porque isto não acontecerá. O que isto não acontecerá? A volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Ele não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Aí ele vai dizer, versículo 4, e ele se oporá e se levantará contra tudo o que fizer referência de Deus e a seu culto, e até prenderá mesmo tomar o lugar do próprio Deus no templo,
de Deus fazendo-se ostentar como Deus, em outras traduções, né? Então ele se opõe contra tudo que é Deus e objeto de Deus, ao ponto de assentar-se no santo lugar sagrado, ostentando-se como o próprio Deus. Então tá lá. Então o que, que vai acontecer? Primeiro, a apostasia. Segundo, se levantará o anticristo, certo? Terceiro, perseguição contra tudo que é de Deus e objeto de Deus. Quando você pega a Bíblia, estuda a 2 Tessalonicenses, você vai ver que o ministério da iniquidade já está operando. Então, o ministério da iniquidade, ele já está operando, ele já está enganando. Milhares de pessoas nesse exato momento já estão sendo enganadas. Então, olha o que diz aqui. Então, no capítulo 7, ele vai dizer assim, 2 Tessalonicenses 2,7, ele vai dizer assim mesmo, olha, com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, quem é que detém o ministério da iniquidade de tomar conta, o anticristo de vir? Olha, o que detém? Nós temos algumas afirmativas aqui teológicas, que é o Espírito Santo e a igreja, com a palavra de Deus. Então nós temos aí três elementos: o Espírito Santo, que é aquele que convence do juízo, a palavra, que é o próprio Logos, que é o próprio Cristo, a palavra viva e eficaz, e o corpo de Cristo na igreja, que fazem oposição ao ministério da iniquidade e ao homem da iniquidade, o filho da perdição, que se levantará contra tudo que se chama Deus. Mas o texto vai dizer que esse ministério ele já está no mundo, ou seja, ele está preparando o mundo para o grande, terrível engano, para a sedução da nação, como diz lá em Apocalipse. Então, essa apostasia, ela precisa ser consolidada, ela precisa ser validada, ela precisa ser intensificada como um sinal da volta de Cristo. Então, eu vou dar algumas coisas, eu vou falar aqui algumas coisas para você, e nós vamos ver aqui no gráfico aqui que eu quero colocar aqui para você. Então, a humanidade toda ela está em rebelião contra Deus, né? Quando você vê aqui a rebelião contra a palavra de Deus, né? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejais reis. Então, a humanidade ela está vivendo nessa regência. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar como o pecado de... Então a humanidade ela está o quê? Ela está em rebelião. Ela está afastada da própria palavra de Deus, né? E nesse tempo que as pessoas se afastarão da verdade, o que chegou? Chegou o tempo onde as pessoas já não tolerarão mais a sã doutrina. Então, a palavra de Deus ela vai ser combatida, vai ser rejeitada pelo ministério da iniquidade. Pelo ministério da iniquidade. E esse ministério da iniquidade, ele se opõe a Deus, a palavra de Deus e tudo que é de Deus. A moralidade, a ética, os princípios do reino de Deus. Então nós estamos tendo uma luta invisível no mundo espiritual contra principados e potestades que querem deixar a humanidade cega e não enxergue a verdade da palavra de Deus. Olha o que diz em 2 Coríntios 4:4, né? Quando você vê aqui 2 Coríntios 4:4, bora ver aqui, deixa eu passar para cá. Eu quero que você tenha um pouquinho de paciência, que a gente vai estar aqui falando um bocado de coisa. Eu prefiro perder um tempo, mas colocando o texto para você procurar. 2 Coríntios
né? 4, 4. Olha o que diz aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. O que diz 2 Coríntios 4:4? Olha o que diz aqui. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, os deuses deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o que é o Deus desse século? O qual o ministério da iniquidade está operando. Então, o Deus desse século são os falsos profetas, a Babilônia, a grande prostituta, a igreja prostituta que engana, que seduz, né? As heresias, o relativismo do pecado, da palavra de Deus, né? Os combates contra os princípios do reino de Deus, né? E da palavra de Deus. Então, os deuses desse século podem ser também o dinheiro, a fama, o orgulho, a vaidade, a ciência que se levanta agora como a detentora da verdade absoluta. Então você vê que existem vários deuses desse século. E o que é de fato, teologicamente falando, os deuses desse século? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no meu e no teu coração. É os deuses desse século, que acabam cegando o entendimento das pessoas para que não lhe resplandeça a luz do evangelho. Você pode ver que Paulo estava cego, né? Paulo estava cego, literalmente cego. Ele só foi enxergar de novo quando Ananias colocou a mão sobre a sua cabeça, orou, e ele foi batizado com o Espírito Santo, que ali caiu as escamas dos seus olhos e ele pôde ver. De perseguidor do evangelho, de matador de cristão, agora ele passa a ser apóstolo de Cristo e vai aos gentios anunciando a palavra de Deus. Então, o ministério da iniquidade ele já está no mundo, 2 Tessalonicenses capítulo 4, e é ele que está levantando os falsos profetas, os falsos doutores, os falsos mestres, está levantando aí as Babilônias, as heresias, e trazendo essa cegueira espiritual para a humanidade. Então, os deuses desse século estão aí. Então é isso que você está entendendo aqui, o que é a situação que nós estamos vivendo, né, no cenário escatológico. Então, o primeiro sinal da apostasia, primeiro, da volta de Cristo, é o desvio da fé, né, o desvio da fé, o surgimento do anticristo e a perseguição aos cristãos. Aí em Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2,7 diz que esse ministério já está na terra. Aí você está vendo aqui que o que cega, né? Os deuses desse século cegam. E como nós éramos antes de termos Cristo e o Espírito Santo habitando dentro de nós? Nós éramos levados por esses espíritos que cegam o nosso entendimento. Por isso nós éramos rebeldes a Deus e a palavra de Deus. E éramos filhos da ira. Agora eu vou levar você ao texto que fala como era. Eu estou falando do ministério da iniquidade. Eu estou falando como é que a humanidade está sendo cega. Ela não está conseguindo entender os sinais da volta de Cristo. E nem vai conseguir. Vamos lá, Efésios capítulo 2. Vamos lá. Agora eu quero ver aqui. Quero que você leia com atenção aqui esse versículo aqui que eu vou trazer para você. Olha aqui, eu estou em Efésios capítulo 2. Quando você aceita Jesus, você é vivificado. Olha o que diz aqui o capítulo 1. Ele vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Então, aqueles que aceitaram Jesus no passado, antes disso, como é que eles viviam? Como é que eles viviam? Está aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Quando ele está falando do mundo, ele está falando do sistema político,
religioso, cultural, né? E está falando do sistema que rege esse mundo, dos poderes. Lembra da carta de Paulo no capítulo 6, quando fala que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados, potestade, dominadores, contra as hortes espirituais na região da... Então ali tem, dominadores, governos e autoridades. Então é contra esse sistema que nós estamos lutando, contra governos, contra autoridade, contra príncipe da potestade do ar. Aí nós andávamos no desejo da nossa carne. Então nós andávamos nos desejos da nossa carne. Minto, vamos voltar para o capítulo 2. No outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. O que é isso? É um demônio principado. Ou seja, um demônio que exercia influência sobre o nosso comportamento, o nosso agir. Ele nos influenciava neste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Aí ele vai dizer, olha, pode ver que o espírito está com letra minúscula. Toda vez que você vê na Bíblia falar em espírito com letra minúscula, ou é espírito humano, ou é espírito de demônios, né? Ou seres espirituais. Quando você vê com letra maiúscula, espírito, está se referindo ao Espírito Santo. E quando for sem a letra maiúscula, espírito com a letra minúscula, ou ele está falando do espírito humano, ou ele está falando de um espírito maligno, de um ser espiritual. Depende do contexto. Então, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera, essa palavra opera, olha só, nos filhos da desobediência. Eu quero aqui, rapidinho, bora ver aqui, rapidinho aqui, opera. Nós estamos nesse estudo aqui justamente para nós tirarmos todas as dúvidas. A gente perde um tempo, mas a gente ganha aqui no... Vamos lá. Então, príncipe da potestade no espírito que agora opera, ou seja, o espírito está realizando dentro das pessoas uma obra. E que obra é essa? Que agora opera nos filhos da desobediência. Então o espírito ele está operando, ele está usando, ele está executando as suas ações através do seu cavalo. Eu digo assim, seu cavalo, que são aquele ser humano que empresta o seu coração e a sua alma para eles. Então, olha como o texto é profundo. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha como o texto, como Paulo chama, através do Espírito Santo, filhos da desobediência. Né? Então é muito forte isso. Então, os filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne. E a carne alimenta essas forças malignas. Toda vez que você alimenta os desejos da tua carne, e quais são os desejos da carne? Gálatas capítulo 5, no versículo 16, aí até ali no 19 vai falar das obras da carne. Quais são as obras da carne? Prostituição, adultério, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, discórdia, emulações, facções, divisões, ira, glutonaria, bebedices, idolatria, já falei, feitiçaria. Então essas são as obras da carne. Toda vez que você alimenta a tua carne, você está alimentando esses espíritos malignos que te influenciam a viver fora da presença de Deus e da palavra de Deus. Então todos nós, o apóstolo Paulo está dizendo que todos nós andávamos nos desejos da nossa carne.
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando-nos ainda mortos, olha como nós éramos, nós estávamos mortos, mortos espiritual. É a primeira morte das três mortes que nós vemos na Bíblia: morte espiritual, morte física e a condenação eterna. Três tipos de morte. Então olha aí, estando nos mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, olha só, então veja bem, então nós éramos cegos, nós andávamos segundo o padrão deste mundo, deste século, nós andávamos na influência dos espíritos da principado da potestade do ar, éramos filhos da ira, destinado à destruição e à condenação eterna. Mas aí veio Jesus Cristo, nos vivificou, nos deu vida e uma vida com abundância. Então esse é o cenário. Então essa é a atuação do ministério da iniquidade. O que eu estou dizendo com isso, querido? Que existe uma força maligna no mundo que exerce influência sobre o ser humano e que leva ele a se rebelar contra a palavra de Deus e contra Deus. E é esse ministério da iniquidade que está preparando o mundo para a vinda do anti-Messias, do anti-Machia, do anticristo, que vai se levantar. E este homem que vai se levantar, ele se opõe contra tudo que é Deus e objeto de Deus. Então quem é que resiste a este homem e a este ministério? É o Espírito Santo, é a palavra de Deus e a igreja viva, o corpo vivo de Cristo. São as pessoas que lutam contra, que pregam a moralidade, que pregam a palavra de Deus. Então essa oposição que está. Então os sinais da volta de Cristo vai falar que vai aumentar essa cegueira espiritual, vai aumentar essa influência e esse raio de ação ao ponto de a igreja começar a ser perseguida, a Bíblia vai ser combatida e a igreja vai perder todo o poder e toda a força e vai ser massacrada. Aí lá no capítulo 10 de Mateus, a palavra do Senhor vai dizer que um irmão vai trair o outro irmão e vai levar ele até as autoridades para ser julgado e condenado. Nesse dia, os cristãos vão ter que fugir. Então vai ser uma perseguição, outra perseguição, é a perseguição dos últimos dias. Isso já está acontecendo em alguns países, né? E nós já estamos vivendo isso. E aqui no Brasil também, né? A última barreira de oposição, quando cair, já era. Se o comunismo voltar para o nosso país, você vai ver o que é perseguição contra a igreja de Deus. Porque o comunismo foi o que matou mais cristão em toda a história do mundo, se você for prestar atenção aí, né? Então, veja bem, nós estamos aqui falando da apostasia, mas eu estou colocando você no contexto do ministério da iniquidade. Então, são três sinais que Paulo está falando. Primeiro, as pessoas vão se desviar da fé. Segundo, o anticristo vai ser levantado. E terceiro, vai haver perseguição. Então, esses três sinais aqui, a apostasia e o aparecimento do iníquo, são os sinais que antecedem para a igreja, a volta de Cristo para a igreja. Então, vocês estão vendo isso. E pastor, tudo bem, vamos lá. E o que está contribuindo para a iniquidade? É o que nós estamos acabando de falar para você, né? Então, o que nós estamos vendo? Que isso que está aqui no capítulo 2 de Efésios está voltando. Então, cada vez mais, dentro da igreja, estão surgindo falsos profetas, falsos irmãos, falsos mestres, dentro da igreja do Senhor. E tanto Pedro, quanto Paulo, apóstolo São Pedro, Judas, irmão de Jesus, que escreveu a carta de Judas, eles combateram esses ensinos, essas heresias. No primeiro século, eles combateram o gnosticismo,
os falsos irmãos que se levantaram com falsas epístolas, falsas cartas. Então eles tiveram um combate muito grande contra essas pessoas. E hoje também nós estamos tendo um verdadeiro combate para que a Bíblia permaneça como ela está. Existe hoje uma corrente de pessoas aí que querem reformular a Bíblia. Existe no Senado Federal, aquele deputado Jean William, uma emenda parlamentar ali para mudar e para retirar da Bíblia todos os textos que citam o homossexualismo. Então, eles querem reformular. O próprio Papa falou que a Bíblia é um livro velho que precisa ser atualizado. Então você vê como é que está a situação. Nós estamos vendo também um outro desvio doutrinário, que são os desigrejados. Quem são os desigrejados? São um grupo de cristãos que estão decepcionados com a igreja, com o comércio que ela virou, com o negócio que ela virou. E essa grande massa de cristãos, eles estão abandonando as suas igrejas, estão se desviando da fé e estão com raiva, com ódio, né, com mágoa do que a igreja se transformou. E agora o que eles fazem? Eles estão pegando na internet alguns mestres, falsos mestres da palavra de Deus, e agora essas pessoas que eram da igreja hoje estão atacando a igreja como corpo de Cristo, como organismo, como instituição. E aí eles têm a sua doutrina, eles têm os seus líderes, né? os seus guias, apesar de eles dizerem que eles não seguem ninguém. E surgiu uma nova doutrina ou uma nova heresia neste meio. Em todo o tempo da história surgiram heresias, surgiram falsos profetas, falsos irmãos, falsos mestres, falsos doutores. Mas hoje a situação está diferente, porque eles estão saindo de dentro das igrejas. Então é uma proliferação disso. E agora virou moda atacar a congregação, né? A instituição igreja, né? E as pessoas, elas torcem o texto, tiram o texto do contexto que ele foi escrito, para dizer assim, vamos dizer, a doutrina da eclésia, do corpo, da igreja, como organismo, como instituição. A igreja somos nós, porque está escrito que Deus não habita em templo construído por mãos humanas. Aí essa é uma dos sofismas que eles lançam. Está escrito isso na palavra? Tá. Agora qual é o contexto? Se Deus não habita em templo, Deus habita em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Aí eles citam lá João capítulo 3, o capítulo 4, quando Jesus que fala para a mulher que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que não é nem no monte, nem no templo, mas que o Senhor está à procura aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Então começaram a atacar a instituição igreja como igreja orgânica, como a instituição. E aí começam a atacar dizendo, olha, Deus não habita em lugares, em templo construído por mãos humanas. Esses templos aí são Babilônia, são a igreja que vem de Roma. Aí eles citam a igreja católica, né? E mete o pau na igreja católica. Parece assim que a igreja católica virou modelo para bater. Aí eles começam, né? Porque a igreja católica é a mãe das abominações e essas igrejas evangélicas são as filhas da Babilônia. E aí eles começaram a desconstruir o ato de se congregar em uma instituição, colocaram isso como algo maléfico, estão retirando as pessoas de dentro do corpo de Cristo, da igreja orgânica de Cristo, para viver um outro evangelho lá fora. E com essa doutrina surgiram outras doutrinas que vai, por exemplo, contra o dízimo, né?
contra a oferta. E a palavra deles são muito forte, porque aquilo que agrada a massa é a multidão. Não, olha, eles são mercadores da fé. Tem mercador da fé? Tem. Aí eles vão, papai, e começa a bater. E aí as pessoas começam a se desviar da fé. Elas começam a esfriar e começam a sair da comunhão. Eu vou colocar aqui para você um texto de Hebreus, para você ver. Então começaram a bater, começaram a ir contra a doutrina de se congregar. Né? E as pessoas começaram a deixar de se congregar. E aí, com isso, muitas pessoas esfriaram na fé, se desviaram e voltaram às suas velhas práticas e suas velhas obras. E nós vamos falar, durante esses estudos aqui, que nós estamos vendo aqui, nós vamos falar muito sobre isso. Qual é a finalidade do diabo? Veja bem que eu estou vindo desde um contexto para você. Primeiro, o ministério da iniquidade já está operando. Então ele vai se opor contra tudo que é Deus e objeto de Deus. E as igrejas, como suas instituição orgânica, com CPF, com CNPJ, ela representa ali algo que é de Deus. Então é notável que ela seja batida, que ela seja combatida, que ela seja destruída. Não é verdade? Por quê? Porque se um grupo de irmãos se congrega e se reúne para fazer a obra de Deus, com certeza isso vai ter uma relevância na sociedade muito grande. Imagine se todo mundo se desviasse, saísse de dentro das igrejas e não existisse mais igreja. Imagine o esfriamento e a falta de recursos para manter missionário, para manter a obra funcionando, para manter uma porta aberta. Imagine como isso ia ser. Então, você está entendendo o que o ministério da iniquidade está fazendo quando ele está destruindo o ato de se congregar, usando textos fora do contexto? Eu nem vou entrar em eclesiologia aqui. Eu estou só dando aqui para vocês alguma palavra aqui para você. Eu vou aqui ver mais um texto aqui para você para a gente ver aqui. Vamos lá. Vamos lá, Hebreus 10, 25. Olha aqui. Vamos ler o 19. Tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que o prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimulares ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. O que estava acontecendo aqui no contexto desse texto aqui? O autor de Hebreus, ele estava reiterando que agora eles têm acesso a um vivo e novo caminho, onde o véu se rasgou e eles têm acesso à presença de Deus, através do sangue de Jesus Cristo, né? Com inteireza, com toda a certeza de fé, com o coração purificado, não mais na lavagem do corpo,
mas agora com a água que lava os corações, ou seja, o lavar do Espírito Santo no coração. Veja que Hebreus ele está explicando a graça pela lei. Ele faz o livro de Hebreus, ele está explicando o Evangelho, ele tá fazendo a passagem da lei para a graça. Então você vai ver ali muitos elementos da lei e da graça, ele fazendo essa transição da lei para a graça de Deus. Ele vai dizer assim, olha, já chegamos com inteireza de fé, tendo boa consciência, coração purificado, não mais pela lavagem do corpo, como era o sacerdote que se lavava e se purificava. Agora a nossa lavagem é do Espírito Santo no nosso coração, né? A água do batismo é para sepultar o velho homem. Retenhamos a firme confiança, porque é fiel o que prometeu, e consideramos-nos uns aos outros e nos estimulamos, versículo 24, e nos estimulamos ao amor e às boas obras. Então, qual é a finalidade de se congregar? De estar vivendo a mesma fé no lugar? É você exercitar a tua fé, é você estimular uns aos outros. Veja bem, no capítulo 4 de Efésios, versículo 11, olha que Deus vai falar. E Deus escolheu uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele vai falar isso para você de uma maneira muito clara. Então aqui, o ato de se congregar, e você vai ver nos Salmos falar de congregação, você vai ver que os discípulos, em Atos 2, estavam nos cenáculos, reunidos como uma igreja orgânica, orando quando o Espírito Santo foi derramado sobre todo. Você vê em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, quando a igreja de Éfeso é inaugurada, Paulo vai lá e deixa uma obra no capítulo. O apóstolo Paulo ficou 2 anos discipulando na casa de Tirano, onde ele fez ali uma igreja. Tinha uma igreja ali orgânica na casa de Tirano. Ele ficou 2 anos discipulando e deixou em Éfeso uma igreja. A igreja de Corinto tinha a Santa Ceia. Está lá, é só você ler e estudar a igreja de Corinto. Então eles tinham-se um lugar para se reunir, para se congregar. Não que isso seja algo para se viver em termos do templo, não. Porque a palavra eclésia, que vem de eclesiologia, é chamados para fora. Qual era o contexto que essa palavra começou a ser pregada? Era no contexto em que os judeus estavam presos, eles viviam sobre o jugo de Roma, e Deus estava chamando eles para fora. Para fora do quê? Do jugo do pecado, do jugo da opressão de Roma. Tanto é que quando Paulo vai escrever as cartas para Timóteo, para ilustrar, ele fala daqueles que eram servos, que eram escravos, para não se rebelar contra o seu senhor, para não desobedecer a autoridades superiores. Tem vários versículos deixados sobre isso. Então, olha, respeite, e também para os senhores que se converteram ao cristão, para tratar os seus escravos com humanidade, com amor, não mais como sendo escravo. Quando ele escreve a carta lá de Onésimo, ele fala, olha, quando eu recebi Onésimo, ele não te servia agora, ele muito foi útil para mim. Onésimo quem era? Era um ladrão, era um homem que fugiu do seu senhor. Foi discipulado por Paulo, foi ganho, foi batizado por Paulo, foi entregue para o seu senhor, e agora diz, olha, agora eu não quero que você receba ele como prisioneiro, mas recebe como irmão, porque muito foi-me útil nas minhas cadeias, quando eu precisei, muito foi útil para mim. Então Onésimo foi regenerado, foi transformado, mas esse era o contexto. Então o contexto de eclésia não chamados para fora. É você viver o evangelho que você viveu, longe desse jugo de opressão, da escravidão, do pecado que aprisionava o coração daquelas pessoas. Esse que é o contexto, né? Não a proibição de se congregar em um lugar. Não, você está ali exercitando a tua fé. Até porque, quando você vai ver lá em Coríntios, no capítulo 11 de Coríntios, quando Paulo ele está ali organizando a Santa Ceia,
Ele falou, olha, espere pelos outros. Aí ele vai organizar a Santa Ceia, vai organizar o lugar de culto. E ali era um lugar de culto, era cultuado. Por isso no capítulo agora 25, no versículo 25, ele está dizendo, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns. Então até nesta época, as pessoas estavam deixando de se congregar, estavam perdendo a fé, estavam perdendo a vocação. Tanto é que depois desse texto, Paulo vai estimular a fé dos cristãos que estavam sendo mortos por causa da palavra. Porque no contexto desse versículo de Hebreus, era um contexto de perseguição. Era mais ou menos nos anos 60 depois de Cristo e a situação estava muito difícil para os cristãos, entendeu? Eles eram mortos no Coliseu Romano, eles tinham seus bens roubados, eles eram saqueados, não podiam comprar, não podiam vender, não podiam fazer negócio, eles tinham que se esconder, porque grande era a perseguição nessa época. Olha só, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tantos mais quando vejo que se vai aproximando aquele dia. Então, o devermos de nós nos congregarmos e nos estimularmos a fé um dos outros. Agora, mais um texto que eu quero que você veja aqui é de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vamos lá. Efésios capítulo 4. Vamos lá. Versículo 11 em diante. Vamos lá, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como menino, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio das juntas, de todas as juntas, segue a justa operação de cada parte e faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, para isso que serve a congregação, para a união, para a santificação, para que todas as juntas sejam ligadas, para cooperar em amor para o crescimento da edificação do corpo de Cristo em amor. Por isso que o versículo 11 diz que ele deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelista, outro para pastores e outros para doutores. Qual era o aproveito disso? Para o aperfeiçoamento de quem? Da igreja, dos santos, para a obra do ministério. Então, o ministério da iniquidade, ele quer destruir o princípio de se congregar. Ah, essas igrejas são Babilônia. Ah, você não precisa mais se congregar. Deus não habita em templo construído por mãos humanas. E aí você nega a obra e o amor entre irmãos de se congregar, né? Então você vê isso. Então na minha igreja, muitas pessoas saíram, que nós amamos essas pessoas. Saíram porque elas ouviram isso na internet, ouviram esse outro evangelho, e agora elas não se congregam mais, elas se abandonaram a igreja. Muitos já até estão passando por situações difíceis, porque abandonaram o corpo, esfriaram, né? E na igreja você vai ver há duas liturgias, que é sacramento
que é ortogado pelo próprio Cristo, que é o batismo e a Santa Ceia. Como é que você vai fazer isso sem se congregar? Como é que você vai tomar a Santa Ceia sem a comunhão? E o princípio da Santa Ceia é a comunhão do pão e do sangue de Cristo, simbolizado ali pelo vinho ali. Então isso é comunhão. O próprio Cristo, quando foi lavar o pé dos discípulos, e Pedro disse: não, Senhor, eu não sou digno. Se eu não fizer isso, tu não tem parte comigo. Então, olha, me dá até um banho, joga na minha cabeça. O que Jesus estava falando, estava ensinando? O amor, o ato de servir aos seus irmãos e de se congregar. Então, como é que agora eu vou renunciar a isso? Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou estudar a Bíblia se eu não tenho mais uma igreja, se eu não preciso mais de igreja, não preciso mais de ninguém? Agora eu sou independente, eu sigo o meu evangelho, eu sigo a isso. Então, querido, eu estou falando sobre a apostasia dos últimos tempos. E o tema de hoje é justamente falando sobre isso, sobre o espírito da desobediência que está agindo dentro da igreja, tirando pessoas de dentro da igreja e destruindo o ato de se congregar, como uma igreja orgânica, que cresce para o aperfeiçoamento. E é tão interessante falar que nesse texto de Efésios, o conceito de igreja como instituição, como parede, como estrutura, acabou. E agora Paulo leva para um outro patamar, que é o patamar do corpo. Ele vai dizer: Cristo é o cabeça e nós somos os membros deste corpo. Aí eu te pergunto, pode um corpo ter só um braço para funcionar perfeitamente? Claro que não. Pode um corpo ter só uma perna? Não. Eu sou a perna, o meu irmão é o braço, o meu irmão é o outro dedo, o meu irmão é um rim, o meu irmão é outro coração. Imagine se você arrancar os membros, você arrancar a orelha, arrancar o olho, arrancar a boca, como é que esse corpo vai falar? Como é que esse corpo vai tocar? Como é que esse corpo vai fazer a obra de Deus? Esse corpo vai ficar doente. Não é verdade? E quando você amputa um membro, o corpo continua vivo, porque se Cristo é o cabeça do corpo, o corpo está vivo. Agora, se você cortar a cabeça do corpo, o corpo vai morrer. Não tem como. Vai morrer. Você não tem como viver sem cabeça por aí. Você vai viver uma mula sem cabeça? Entendeu? Então, nós precisamos sim, gente, se congregar, viver em comunhão, entendeu? Exercitando a fé comum. Não deixe Satanás roubar isso de você. Amém? Nós vamos continuar no estudo sobre apostasia. Esse foi mais um tema da palavra do Senhor. Eu quero deixar um abraço no coração de vocês. Eu quero ficar só aqui nesta 1 hora de estudo e depois nós continuamos. Um abraço, fique com Cristo, Deus abençoe a sua vida. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.